Olá, coisas lindas. Tão bons? Tão boas? Tão bem? Então, hoje vamos estar à conversa com mais uma pessoa. Esta coisa do à conversa com é uma série de conversas que não são bem entrevistas, não é tão formal como uma entrevista, que eu fui gravando ao longo deste ano. Porque eu gosto de conversar com as pessoas, mas não podia deslocar-me a conversar com as pessoas porque eu queria conversar, como muitos de vocês, não é? É um problema que todos enfrentamos este ano. Então, vou pôr aqui um cartãozinho em cima no vídeo, para vocês saberem que existem muito mais à conversa com que vocês podem abrir no tab e ir ver a seguir. Uma grande parte dessas conversas são entre Portugal e o Japão. Eu estou presentemente em Portugal, confinada em Portugal, e a não poder voltar para o meu trabalho e para a minha vida no Japão, porque não tenho estatuto de residência. Sou uma estrangeira que trabalha no Japão, mas não tinha estatuto de residente, portanto não posso voltar ao Japão, que fechou as fronteiras para todas as pessoas para todas as pessoas que eram estrangeiras, e depois em outubro abriu para aqueles que tinham estatuto de residente e conseguiam tratar da papelada para voltar a entrar. Mesmo assim, não todos. Então, esta é uma situação muito complicada. Se vocês são, quer seja de onde for, que me estão a entender a língua portuguesa, qualquer nacionalidade de onde forem, e também têm esse problema de não poderem voltar ao país onde vocês tinham a vossa vida e o vosso trabalho, ou qualquer coisa assim, o meu coração está convosco. Isto foi um ano muito difícil. E ainda temos que ter coragem, porque ainda vai ser, ainda vai exigir muita da nossa coragem, boa vontade, compaixão, decência como seres humanos, etc. Então, neste vídeo eu vou estar à conversa com a Raquel Moura, que é portuguesa, nacionalidade portuguesa, nascida e criada em Portugal, mas passou uns anos da sua vida no Japão completamente imersa, porque ela foi para lá viver e trabalhar, e já vos vai falar mais sobre isso. Mas antes de falarmos com a Raquel, eu queria dar aqui alguns updates. Se vocês quiserem, ainda podem entrar. Então, vou ser muito breve nos updates, depois há mais informação nos links aqui embaixo. Número 1, se vocês quiserem, ainda podem entrar para o clube privado do Projeto Cultural e Pedagógico Japão em Portugal. O clube privado do Projeto Cultural e Pedagógico Japão em Portugal teve uma digamos assim, caução, nem sei o que lhe chamar, porque é completamente voluntário e benemérito, de um valor muito simbólico, só de 20 euros, para entrarem para o clube, e depois tem todas as vantagens dos presentes, dos giveaways, dos recursos de estudo de língua japonesa, de poderem entrar nos programas de visita ao Japão, de N coisas, de eu estar lá muito mais ligada e a responder às coisas ao clube, de poderem aceder aos serviços de consultoria com outros tipos de prestários ou até nenhum, ou gratuitamente. Pronto, o clube tem muitas vantagens, teve um valor de doação benemérita simbólica de 20 euros até ao final de outubro deste ano, mas vocês ainda podem entrar com outro tipo de valores e com a possibilidade de ser mensal ou anual, etc. E com vários tipos de possibilidades de entrarem para o clube. Vejam umlongoverãojapão.com, por extenso, umlongoverãojapão.com, que é o blog, para saberem mais informações sobre isso, ou então visitem a página de Facebook do Projeto Cultural e Pedagógico Japão em Portugal, que está nesse nome e em meu nome, Inês Carvalho Matos. Depois, outra novidade, nas arrumações das coisas do ano, que eu já estou a começar a fazer o meu osoji, encontrei uma das t-shirts com caligrafia japonesa. Já não sei se era de um passatempo deste ano ou do ano passado, francamente, os meus anos chegaram tipo uma blur na minha cabeça. Mas eu acho que é do ano passado e que ainda existe. Desculpem o barulho, eu estou a abrir um pacote de plástico. Depois vou usar para fechar isto convenientemente. Eu tinha feito uma série de t-shirts com caligrafia e com provérbios japoneses, porque isto tinha a ver com a formação que eu tinha dado dos provérbios japoneses. Esta ainda existe, foi feita e pintada à mão, não há duas iguais. Agora vai com a t-shirt, obviamente, as instruções de lavagem e essas coisas todas. E vai o significado do kanji, que é Kairu no Koa Kairu, que é filho de sapo, sapo é basicamente isso. Significa que as pessoas têm confiança naquilo que são, baseado de onde vieram. E que eu acho que pode ser utilizado. Claro que há pessoas que dizem que isto pode ter um sentido negativo. Eu não acho que tenha sentido negativo ter confiança em quem nós somos e de onde é que nós vivemos. Portanto, se quiserem isto, digam aqui nos comentários do vídeo que eu digo-vos como podem obter esta t-shirt.
provavelmente tipo novos membros do clube. Sou capaz de fazer isto a uma coisa estilo novos membros do clube. Outras novidades. Para o clube vão entrar livros também, recursos de aprendizagem de língua japonesa e aprendizagem de história, cultura, sociedade, arte do Japão. Não sei se vai ser possível abrir os cursos e os workshops em 2021 logo. Não sabemos, mas estejam updated através de seguirem a página do Facebook, o Instagram, o blog, os vídeos aqui no YouTube, etc. A Raquel já está online e eu vou deixá-la entrar. E nós vamos falar com ela diretamente e vai ser agora mais ela falar do que eu. Se ela quiser, espero que sim. Admitir. Olá, Raquel. Alô? Alô, ainda não estou a ver a tua cara, Laroca. Não, peraí. Ok, aqui. Já está. Alô? Uau, estás tão gira! Obrigada, tu Mudaste também. Fica-te muito bem. Sabes o que é? Mudar, tem que ser cortar, fazer uma mudança radical. Agora sinto-me mal infantil. Eu aqui com as minhas flores do costume e tal, e tu com um ar tão composto. Gira. Estás na bela terra da Nazaré, não estás? Ou é Nazaré ou Gafanha da Nazaré? Gafanha da Nazaré, é verdade, na Praia da Barra, é verdade. Agora tens-me dizer, como é que é estar em confinamento à beira da praia? É menos mal. Menos mal, não é? É uma coisa que posso ir à varanda, olhar para o lado direito e vejo o mar. É qualquer coisa. Portugal é uma bênção. Eu também tenho a bênção de estar em confinamento à beira de um parque e à beira de uma floresta. Também é o meu meio. Eu sou toda bosques e tal. Então, Sim, sem dúvida. para todas as pessoas que não têm esta bênção, nós sabemos que vocês estão a passar um mau bocado, muito pior do que nós. Portanto. Foi. Não é fácil. Sim, e mudaste, para além disso, mudaste de uma cidade que era só arranha-céus e prédios, que era Tóquio, ainda por cima, para a Gafanha da Nazaré. E normalmente eu acho que isso é uma grande qualidade de vida agora. Posso dizer que sim. Lá está, eu estava basicamente aqui a 200, 300 metros da Tokyo Skytree, portanto, eu via aquela torre imponente todos os dias, mas estava a olhar da varanda. É? Foi onde nós nos encontramos da última vez. É verdade, foi lá, estava mesmo pertinho de casa. E eu via basicamente da janela, bastava abrir a janela, eu via aquela torre enorme. Portanto, eu estava ali no meio de muitos prédios e muita confusão, que é Tóquio, assim. Mas sei que a maior parte dos portugueses não está no centro de Tóquio e estão muito bem. Sim. Porque aquilo é uma selva autêntica. Já falei aqui no canal, por exemplo, com a Liliana, que está em Chofu, é mais tranquilo e tem o rio e é mais bonito e tal, se quiserem vão ver. Depois é mais tranquila do que estar ali no meio. Então, vamos fazer um clássico. Vamos fazer um clássico, que é o Compare and Contrast. O clássico de primeiro vantagens e depois desvantagens. Okay. Qual é a vantagem de estar a viver em Tóquio e de estar completamente imersa, integrada na sociedade japonesa, no ambiente de trabalho e não sei o quê? Quais são as vantagens versus Portugal? Vantagem. Numa cidade tão grande como Tóquio, tu acabas por te diluir no meio de tanta gente, não é? Eu sei que em terras mais pequenas, em cidades mais pequenas, não há isso, não é? És estrangeiro, portanto vão olhar para ti até, são capazes de parar e fazer assim uma cara muito assustadora quando olham para ti. E para tudo, não é? Enquanto que em Tóquio há tantos estrangeiros, especialmente até na hora de ponta, quando vais trabalhar, e acabas por diluir ali um pouco, não é? Não, sentes-te mais à vontade. Aqui em Portugal é diferente, não é? Há sempre mais olhares, quando detectam que és um pouco diferente ou não, há sempre mais aquele cruzar olhares, não é? Mas lá não. Estás numa cidade tão grande, és só apenas mais um no meio de muitos, e acho que a vantagem é essa, estás muito na tua, na boa, tens muito Ninguém isso. se mete com ninguém. Estás sozinho, estás na tua, na boa, sim. Há uma sensação de bolha à nossa volta, É. que dependendo da pessoa, há pessoas que podem achar que isso significa mais solidão ou mais
à vontade, estar na sua bolha, depende de como é que lidam com isso. Mas Depende. realmente é uma cidade onde ninguém se mete contigo. Não, não, depende, lá está, porque tu ali há vários contrastes, não é? Naquela cidade, tu vais a um centro comercial e tu sabes a loucura que aquilo é, não é? E depois sais ali e estás na tua bolha, portanto tens ali um equilíbrio perfeito. Tanto estás numa confusão enorme como podes estar, até sentir na maior solidão, ou seja, é um pouco isso, Tóquio, a vantagem de Tóquio é essa, tu nunca ficas aborrecida, tu é inconstante, percebes? E sempre adrenalina, sempre coisas a acontecer, tens de ter um andamento brutal, percebes? E há um crescimento enorme também, não é? Tens de desenrascar, vais crescendo, vais aprendendo, é um bocado à força, ok? Um bocado à força, é um bocado puxado, mas Lá vai está. lá. E entramos no tópico de quão preparada ou não pode uma pessoa estar para o Japão. Porque assim, eu acho que há muita gente que sonha em ir viver no Japão, mas está tipo miles away do que é que vai ser a realidade. Como Já sempre. estás a rir. Acho que esta deve ser a reação normal, a gente começa logo a rir-se, não é? Já sabes. Quais Ninguém está. eram as tuas dicas, estilo, coisas que eu gostaria de ter sabido antes de ir? Vamos entrar aqui numa temática complicada e complexa, porque por mais que te digam, por mais que te informes, que leias, nada te prepara para o verdadeiro Japão. Precisamente se trabalhares no Japão, se viveres constantemente com os japoneses, nada te vai preparar, porque é tão único, a sensação é tão única, é tão diferente, que independentemente é aquela coisa de nós precisamos de um conselho, ouvimos, mas só quando passamos por ela é que nós percebemos o real sentido daquele conselho. Portanto, ali tu tens que viver, mergulhar fundo e deixares absorver por aquela experiência toda. Acho que é a única maneira. É claro que devemos nos informar, e eu também tentei um pouco, porque eu fui 2 ou 3 vezes antes de começar a morar no Japão, Uhum. mas vi ao lado turista. Quando passas a viver lá, quando começas a trabalhar, que ainda é muito mais complexo, não é? Sim, Principalmente quando é a uma empresa tradicional. a introdução numa instituição, seja uma universidade, ou seja uma empresa em que vais trabalhar, ou não sei o quê, transforma completamente, passas a ser uma engrenagem na máquina. É verdade, é verdade. Há várias, depois há aquelas fases, não é? Quando começas a morar lá, ainda vives um pouco da fase do turista, é tudo ótimo, o Japão é maior, coisa, fantástico, e depois há aquela frustração. Mas eu acho que todos nós sentimos isso, todos que já viveram no Japão, acho que partilham dessa ideia. E a fase de frustração é horrível. É horrível porque tudo te chateia, tudo te incomoda, sentes falta de tudo, até de um bocado de pão que não tens e não é igual a Portugal, e choras se calhar por isso e fazes uma birra enorme por causa de uma coisa tão simples. E depois volta outra vez a fase melhor. Nós vivemos ali fases, é complicado explicar isto, é só vivendo, só não é, sentindo isto, é que nós percebemos aquilo que as pessoas nos dizem. Mas sim, acho que as pessoas devem se informar sempre, que é um país completamente diferente, é um contraste muito grande, e têm que ir preparados. É só o que eu digo. Preparados como pessoa, como ser humano, mais do que tudo, porque vão ter que processar tudo isso. Preparados para conseguir, vá, nós temos de ser elásticos, ok? Aqui no Japão nós temos de ser um pouco elásticos, porque nós estamos numa sociedade completamente diferente, numa forma de estar completamente diferente, e às vezes temos que, não podemos ir de frente, não é? Nós temos que também nos ceder muito e tentar perceber o lado deles, não é? E acabamos, não é rebaixar, mas temos que criar ali um espaço, nós temos que nos moldar um pouco àquilo, à situação em que estamos. E às vezes isso é mais um crescimento, não é? É diferente e é uma experiência, mas assim, é. Normalmente eu recomendo, porque como deves imaginar, no projeto muitas vezes chegam mensagens, e-mails e não sei o quê, do pessoal mais novo, alguns menores de idade, outros assim na casa dos 20 anos, 19, 20 anos nos primeiros anos da universidade, que têm muito gosto pelo Japão, sobretudo através da cultura popular japonesa, do anime, da manga, não sei o quê, Sem dúvida. ou às vezes até estão a aprender japonês e tal, e querem muito ir para o Japão depois de acabarem a universidade e essas coisas. Eu digo às pessoas, não querendo desmoralizar-vos, porque é sempre bom ter esses objetivos ou outros objetivos na vida,
mas vocês precisam de crescer por dentro antes de fazerem esse salto. Lá está, aquilo que tu estavas a dizer, essa capacidade de processar o que te está a acontecer, ter curiosidade, mas também de aceitar as diferenças e aprender a conhecer-se e a lidar com as situações e com a frustração. E às vezes coisas tão simples como não desmotivar completamente no meio da frustração e não pensar quando se está nessa fase acabou, vou-me embora, vou desistir, dar a oportunidade da onda subir outra vez. E É para isso, isso é ter preciso essa uma certa capacidade. maturidade, pronto, basicamente é isso. Olha, nem mais Inês, tu disseste tudo, é ter essa capacidade, não é fácil, porque em teoria, não é? É fácil dizer, mas é preciso ter alguma paciência também, para perceber que quando estamos a viver essa fase menos boa, que eventualmente mais tarde irá ser melhor. E nós estamos, não é, do outro lado do mundo, temos que perceber, é normal que nos sintamos desamparados de alguma forma, não é? Mas tudo isso muda também, não é? E temos, o Japão é um país fantástico e continuo a dizer, acho que toda a gente tem essa curiosidade, deve ir conhecer, obrigatoriamente, tem que ver. É uma experiência única, toda a gente deve ter na vida. E, Vão primeiro como turistas, uma ou duas vezes, exatamente, é isso, é isso. e se É isso, realmente acharem que é uma coisa que querem, depois orientem a vossa vida para isso. é. E, porque o Japão nem é aquele paraíso perfeito que as pessoas pensam que todos os Não, defeitos estão no Ocidente e todas as qualidades não, estão no não, Japão, não, nem é não, o paraíso perfeito, não, não, nem é uma coisa horrível que não funciona e nós nunca nos vamos adaptar. Ou seja, não, há nem ali é um nada meio disso. termo que tem que se encontrar. Sim, há um meio termo, nunca é uma coisa nem é outra. Muitas vezes quem for e viver no Japão vai ter momentos em que apetece só voltar para Portugal e quando estiver em Portugal vai só querer voltar para o Japão, portanto nós vive-se um bocadinho um pouquinho dos dois, não é? Portanto um pouco por aí, Ficamos sim. progressivamente adaptados e progressivamente desadaptados a cada um dos lados. Nós vivemos assim no meio do nada, às vezes sentimos no meio de, não sei, do oceano ou qualquer coisa que às vezes nem se conseguimos definir bem o que é, não é? Porque é complicado, vivemos tão longe daquilo que sempre conhecemos, não é? Mas estamos numa experiência nova, portanto isso é aliciante, não é? Mas há momentos em que não conseguimos nos definir, não é? Enquanto pessoas, onde é que nós estamos, o que é isto? Há sempre há vários momentos de definição grandes, não é? É preciso, lá está, aquilo que já falamos. Isso vai nos fazer crescer, mas é preciso também já ir com algo preparados para isso, para viver essa montanha russa de emoções e de experiências, sim. No teu caso, por acaso isto foi uma coisa que eu ainda não te perguntei, se no teu caso, antes de tu ires para o Japão, ou assim que lá chegaste, se tu te dedicaste a aprender a língua japonesa, se tu achaste que isso era absolutamente essencial para viver o dia a dia ou não. É assim, eu antes de ir para o Japão, mesmo como turista, já estava a tentar dar nos toques, não é? Porque toda a gente dizia que aquilo era super complicado e realmente é. Então tentei, mas no início tive muita dificuldade em tentar aprender, em conseguir alguma coisa, então dizia duas ou três palavras quando fui para o Japão e lá por gestos eu consegui desenrascar, me saí sozinha do aeroporto, fui até Shinjuku e pronto, lá me desenrasquei. Eu só vai desenrascando, embora que depois perceba lá que as pessoas não falam inglês, ok? Ainda bem que estou a dizer isso e não sou eu, que é para as pessoas acreditarem. Pessoal, eles Não não falam, falam ok? inglês. Não falam. Há muita gente, eu já vi portugueses chegarem lá, mas não tem problemas. Não falam mesmo. Sério, vocês podem tentar, vocês vão ver que eles não falam. E ficam muito admirados, e é verdade, não falam, portanto, nós temos um caso, e eles têm toda a vontade do mundo de nos ajudar, é verdade, as pessoas são muito prestáveis e com os turistas, e são capazes de ir contigo até onde tiver que ser para te mostrar o sítio, mas sem, eu preferia uma palavra. Mas isso eles não vão dar, não. Esta coisa fantástica que o Japão tem, não é? E que deixa sempre saudades, mas é um pouco isso, e voltando à questão da língua, só depois de começar a morar lá é que tentei realmente começar mais a fundo, tentar, mas mais com os estudos. Era a parte de
lidar com o japonês diariamente. É isso que me ia enriquecendo o vocabulário, ia-me desenrascando, ia-me tentando perceber como é que as coisas... Porque não é só a língua, é todo um saber estar, não é? Há uma Exatamente. norma de saber estar, não é? Com o Toda a japonês. gente diz que mais ou menos metade da nossa comunicação é não verbal, não é? Que não é a palavra em si, ou neste caso, É, a língua na qual a palavra se expressa. Eu acho nem que no mais, Japão há duas escalas. É 100% a língua, mas também é 100% o que não é a língua falada. nem mais, Porque nem mais, nem uma mais. pessoa pode saber falar japonês. Eu só sei falar japonês básico, do dia a dia. Também. Desenrasco, vivo lá, pergunto as coisas que tenho que perguntar, E etc. chega. E lá está, e chega. Em termos de kanji, estou também a milhas de saber os kanjis todos indispensáveis. Entendo os títulos do jornal e o telejornal e não sei o quê, mas não vou fazer uma composição em kanji que não consigo que ela seja publicada. Passo pelos tradutores oficiais, que é para isso que eles existem. Mas, por exemplo, eu noto que mesmo pessoas que são muito melhores do que eu, e kudos para eles porque mataram-se a estudar, merecem, mas às vezes, a nível de capacidade de linguagem cultural, estão muito Zero. deficitários. Lá está, ainda bem que tu disseste essa coisa, do zero. Às vezes estão mesmo a zero, porque uma pessoa pode Exato. utilizar a língua para falar e não conseguir ir à bola com os japoneses, não conseguir fazer os seus projetos vingarem, não conseguir lidar com colegas de trabalho, não conseguir até divertir-se, não conseguir até ser feliz. Porque esta coisa da maneira de estar, da maneira de ser e das especificidades da sociedade japonesa é toda uma outra língua. É verdade, é verdade. E complexa, sim, sim, é É verdade. toda uma outra linguagem. E que não há propriamente um manual nem aulas para isto. Não, é isso que te dá a experiência de viver lá, não é? Tu vais adquirindo isso por observar os japoneses, a forma deles estar, a forma de viver, vais aprendendo isso e eles são muito expressivos, há muitos gestos, há muita forma não é? Deles tentarem se expressar e nós, às vezes, inconscientemente vamos adquirindo isso e trazemos às vezes de Portugal, as pessoas acham super estranho, nós estamos a tentar fazer aquelas coisas assim Oh muito yeah. expressivas. Porque, primeiro, olha, uma coisa que me aconteceu logo na primeira vez que voltei a Portugal era fazer a vénia por tudo. Sim. E tipo, as pessoas olhavam para mim com uma cara com o quê? De onde é que tu E vieste? ao telefone! Também, E ao aquela coisa telefone! básica de ao telefone estar sempre ai, 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 não é? Aquela coisa que tu sabes, é muita coisa. Ou Há um então às vezes choque. Há um choque ao contrário. completamente, ou então, sabes, não é? Comer a sopa de miso, que é com ela, não é? Yeah. Tens que levantar, e às vezes aqui, muitas vezes, eu sentava-me inconscientemente, pegava e comia assim a sopa, as coisas olham para mim, muito assustadas. E eu depois percebi, alto, ok. Mas isto acontece logo a primeira vez que eu vim, portanto já não conseguia, aquilo foi um mergulho tão grande na cultura japonesa que depois até acabei por me esquecer como fazer aqui, não é? Mas isso lá está, é a primeira diferença que tu tens quando passas de um sítio para o outro. A diferença é tão drástica que depois adquires toda aquela forma de estar, de ser e esqueces-te completamente. E depois já consegues conciliar bem os dois lados, não é? Com o tempo, com a experiência, já te consegues definir. És português, Uma estás a coisa viver que no eu notei Japão. muito, muito, muita diferença foi o silêncio ou o barulho. Ou seja, qualquer coisa como um transporte público, não é? Sítios onde as pessoas têm que estar muito, muito juntas ou muitas pessoas num espaço pequeno. Chegar cá a Portugal e o aeroporto, o metro, o transporte público, sobretudo chegando a partir do aeroporto de Lisboa, eu fiquei com dor de cabeça. É Porque verdade, também. porque o Japão não tem esse nível de ruído. As pessoas Não, entendem o som também como uma questão de privacidade. E o som não deve atingir-te. O som das outras pessoas não deve tipo baf na tua cara. Isso não deve acontecer. E então, às isso vezes, é, quando eu estou com turistas no Japão, quando eu estou a acompanhar grupos, nós vamos no comboio e as pessoas estão todas contentes porque estão entusiasmadas, porque estão em viagem, obviamente, porque estão a fazer, em muitos casos, a viagem da sua vida e não são como eu, que vou e venho não sei quantas vezes no ano, são pessoas que vão uma vez. E então estão todas contentes e entusiasmadas e continuam a falar. O mesmo que estavam a falar na rua, continuam a falar dentro do metro. E tu já estás a ver onde é que eu vou chegar. Onde eu vou chegar sim, é eu a rezar a todos os santinhos para aquilo não incomodar muito os outros japoneses, porque eu sei que não é suposto as pessoas falarem alto no metro nem no comboio. sim. E eu a dizer-lhes:
não falem. Não, a gente fala lá fora, mas as pessoas não se conseguem controlar. Não, é a alma do ser português, não é? Somos um pouco assim, E eu a somos... ver os japoneses a fazerem o seu máximo da resistência, que é tirarem os headphones na mala e pôr os headphones nos ouvidos. Uhum. Isso é o grito de revolta deles. Também ninguém vai falar contigo, sendo Não, estrangeiro e, sobretudo, com o grupo de turistas, dizendo: olha, Urusai, né? Vocês estão a fazer montes de barulho. não, Não, não. também não vão dizer-te isso. Mas, assim, o pôr os headphones é, na cabeça Ou deles, é então estar a olhar dizer. o canto do olho, Sim, e o canto do olho, aquele olhar de. Ah, não é? Aquele olhar, a gente percebe logo que, não é? Já estás ali no limite da ok. É, tolerância, o limite da tolerância. é essa, eu acho que depois, quando voltas para Portugal, é das coisas que mais até sentes falta. É esse respeito pelo espaço individual. É muito grande, não é? Sem dúvida. A questão das máscaras sempre foi também por uma questão também de proteção individual e dos outros, não é? Muita gente, eu sei que é assim, eu usei máscara e tinha que trabalhar às vezes com máscara, quase sempre, é uma questão de hábito. Mas que há muita gente no Ocidente que não entenda porquê. Mas porquê que eles andam sempre de máscara? É uma das perguntas que mais vezes me faziam e não conseguem entender. É uma questão básica, é a forma também de não fazer barulho, é o respeito. Se eu tenho um problema, se eu estou constipada, eu não vou, não é? Principalmente no metro, cheio de gente, não vou estar aqui Até a alergias, na altura do alergia. cambucho, na altura das alergias, toda a gente anda de máscara, porque senão vais levar com aquilo. Claro, claro, é uma questão de se pensarmos, faz todo sentido, não é? E para nós agora tornou-se uma realidade. Eu nunca pensei na minha vida em Portugal usar máscara como usava no Japão, se não tinha trazido caixas e caixas dela. Sim. Era uma coisa normal lá, não é? Ahm, mas realmente é das coisas que deixa mais saudade, é esse respeito pelos outros que existe Consideração. muito, e consideração, sim, sem dúvida. É. E fora de Tóquio, onde é que tu andaste a explorar no Japão, nos teus tempos livres, nas tuas férias? Por onde é que tu andaste a explorar? Há assim alguma coisa que gostes de partilhar aqui com o pessoal? O que eu mais gostei de Kyoto, sem dúvida, é aquela, pronto, isto vai soar clichê, mas Ah, Kyoto mas é único, claro. é único, é um sítio especial, mágico, que eu digo às pessoas quando forem ao Japão visitem também, porque não tem nada a ver. É a coisa que eu mais amei visitar, sim, sem dúvida. Adorei. E lá está, é muito bom poder sair de Tóquio, poder ver campo e poder ver nada daqueles prédios enormes. Sim, essa É uma sensação, eu entendo calma à vista. perfeitamente. A sensação de campos de arroz. Yeah! Aquela coisa quando vais no comboio, vais tipo criança, "Ei", tipo, não é? Eu Sair quero dos sair de Tóquio. prédios. Às vezes as pessoas não entendem, mas quer dizer, estás numa cidade tão grande, cheia de tudo, como é que vais estar feliz por sair? É quem vive muito numa cidade tão grande e é complicado, principalmente quando se está a trabalhar e tens aquela rotina, casa, trabalho, trabalho, casa. E que, pronto, até podemos falar nisso, aquelas longas jornadas de trabalho. Ah, sim, as horas vão pela janela. O horário de trabalho é quando o teu patrão quiser. Exatamente, tu vês o tempo passar de uma forma inacreditável. Inacreditável, tu não tens tempo para nada, aquilo é uma coisa, tu vives numa constante adrenalina e parece que passas assim tudo a correr e nem sentes, não é? E o poder tirar férias e sair dali era, independentemente do sítio que fosse, Exato, podia ser o exato. lugar mais deserto possível, é tudo, percebes? Ou até ir ver o mar, é Acho tão que é bonito. muito, aqui em Portugal eu acho que é muito difícil explicar às pessoas o que é tu teres um dia de folga e a tua preocupação é, será que eu consigo dormir e fazer a lavandaria e limpar a casa tudo neste único dia de folga que eu tenho? Porque o que uma pessoa precisa mais é dormir, é simplesmente apagar. Apagar durante muito tempo. E depois temos aquelas coisas básicas da sobrevivência, que é temos que ir ao supermercado, pôr as coisas no frigorífico frescas, temos que fazer a lavandaria, lavar e secar, temos que limpar a casa, porque senão aquilo começa a parecer um chiqueiro, mas só temos um dia.
É verdade, é incrível. Eu acho que uma pessoa estica e volta a esticar e dobrar e não sei, faz de si própria não sei o quê para conseguir fazer tudo. É muito complicado porque, e lá está, é essa forma de ver o Japão que como turistas não vemos. E, e aí começamos a ver o Japão de outra forma, não é? E de entender o esforço imenso, o nível de stress em que os japoneses vivem. Há muitas vezes as coisas que as pessoas pensam que são tão estranhas dos japoneses. Meus amigos, se vocês vivessem com aquela quantidade de stress, também reagiam assim, se calhar. Impressionante, eu vi coisas que eu nunca sonharia ver. Eu vi pessoas, e isto é verdade, eu vi colegas de trabalho japoneses a dormir debaixo da secretária, Yep. de um dia para o outro. E aquilo chocava-me, porque lá está, eu já tinha ouvido falar da questão do trabalho ser muito complexa, mas depois ver aquilo chocava-me imenso, não é? Porque eles eram capazes de estar, e depois era aquela questão da produtividade que eu não conseguia entender, eram capazes de estar ali, não ir para casa, estão ali 2 ou 3 dias a trabalhar seguido, estou a falar seguido mesmo, Sim, sair a casa. e não fazem um quarto, se calhar que às vezes não estou a falar que os estrangeiros somos diferentes, mas temos outra forma de fazer as coisas, ok? Eu sou capaz de estar ali 3 e 4 horas para resolver uma coisa que às vezes é pequena, porque há sempre aqueles procedimentos, aquela forma, nós lá está, não é português, mas nós estrangeiros nós temos esta forma de ver as coisas. Se não dá para um lado, a gente tenta pelo outro, não é? Yeah. Não está ali a perder muito tempo, não é? Eles não, Porque há aquela vemos forma, o é problema. e continuam a tentar exatamente da mesma forma. É assim, não dá, não é? É complicado lidar E com esta depois não se forma. pode ofender a opinião do superior e não se pode fazer perguntas e pôr em causa o que o superior Eu disse. fiz muitas vezes e isso é completamente contra, mas Exato. fui. Porque Era estavas vezes numa de eu sou estrangeira, go for it. sabes como nós somos, nós temos uma dúvida, perguntamos, vamos à fonte, vamos, mas porquê? Mas porquê? E perguntamos e não podemos fazer assim ou de outra forma isso é muito, não podes fazer, não é? É uma coisa que é de boa educação, vá. Mas lá está, aquilo era mais forte, então tinha que, não é? Quer dizer, nós estamos aqui a complicar a coisa para quê, não é? É. E Eu sei tão bem o que é que tu estás a dizer. houve aqui outra portuguesa que era igual, já estou a ver que vocês portugueses são complicados. Não é complicado. Sério, não é? Isto é ser complicado, nós só tentamos resolver uma coisa, não é? Sim, porque somos aquela coisa de, ok, há um problema, vamos resolver este problema, não vamos, porque há mais coisas para fazer, mais que não seja sair a horas, porque eu quero jantar com os A amigos. forma de eles ser é assim que tens de fazer uma coisa, ok? E eles vão e fazem, sem perguntar porquê. Mas nós antes de fazer, porquê? Uhum. E depois eu vou pensar se vou fazer ou não, certo? E pronto, isto às vezes até, não é, os meus colegas ficavam assim, tipo, aquela coisa, forma de. Sim, a vergonha alheia. Eu não tenho vergonha, então, mas eu vou fazer uma pergunta, eu tenho que tentar perceber isto, não é? E lá está, é aí que nós percebemos, então, de uma Essa forma. é uma coisa que, por acaso, agora estou a aprofundar mais num curso online que estou a fazer, que é com um economista e sociólogo que está há 31 anos no Japão e dá aulas no Japão, pronto. Mas ele não é japonês, mas ele está a viver no Japão há décadas e dá estas aulas. E realmente nós falamos muito nessa coisa de a produtividade japonesa e a cultura do ambiente de trabalho e o facto deles fazerem as tais jornadas, como tu estás a dizer, eu vi pessoas quando nós trabalhamos na criação dos projetos da Wonder Trunk e de outras empresas, há pessoas que passam uma semana para criar um projeto e submeter ao departamento da central, é uma semana que eles ficam no escritório. Se tiverem a ser Exato, lá. e ficam mesmo. Aliás, o próprio edifício que tem o escritório tem um piso que tem lavandaria, zona de café, micro-ondas, sabes como é que são esses sítios? O lounge, não sei o quê. Há sempre gente a dormir no lounge, que não vai a casa há dias. Portanto, isso é normal. Eles têm procedimentos tão rigorosos acerca de como é que se fazem as coisas e fazer as coisas que mandam fazer sem perguntar, que eu acho que perdem a autonomia e perdem o empregado, o funcionário, como lhe quiserem chamar, perde aquela capacidade de analisar um problema e tentar resolver um problema por si mesmo, encontrar soluções. Então, as pessoas só estão ali para fazer o que lhes mandam
as horas e os dias em que a tarefa durar. E dormem lá e comem lá e o grupo do trabalho é muito mais central para a vida das pessoas do que o grupo da família. Eu acho que isso também é uma coisa profundamente diferente e se for alguém português, espanhol, etc., tipo latino em geral, brasileiro, etc., latino em geral, eu acho que o nosso centro é a nossa família, quer dizer, mesmo que as pessoas não achem isso, mas quando chegam lá veem que sim. Mesmo que não achem isso, quando chegam lá descobrem que sim. Porque os japoneses é o contrário. O teu grupo central de referência e de comportamento é o teu grupo de trabalho. E então essa coisa de tem filhos, não vê os filhos há uma semana, eles isso não lhes faz espécie nenhuma. Coisas desse género. E é muito difícil explicar às pessoas. É muito complicado e nós, mas eu não vejo o teu filho, mas eu não acho isso normal, é aquela coisa de Sim. logo a nossa maneira de ser, mas não acho isso também, ficam assim a olhar para nós, parece que tem um ponto de interrogação, não é? De onde é que tu vens? É verdade, então, não é? E pronto, aquela coisa de dizer logo aquilo que nós pensamos. E esta questão de ser, somos latinos, não é? Eu onde trabalhava era um ambiente até multicultural, nós tínhamos pessoas de todos os pontos do mundo, mas nós latinos tínhamos realmente uma forma de estar um pouco mais intensa, se é assim que eu posso dizer. Mas nós íamos atrás das coisas, íamos ao ponto da questão, nós tínhamos que tirar as dúvidas todas se fosse possível. E às vezes, pronto, criava aquele não era mau ambiente, mas criava às vezes algum desconforto. Mas às vezes aconteciam coisas fantásticas que era. Havia japoneses que olhavam para nós e não, mas se calhar este ponto de vista é válido, não é? Sim, o acender da luzinha, o momento da luzinha. Não é? Por acaso nós tínhamos um chefe que olhava para nós e se calhar vamos tentar fazer as coisas de outra forma. Portanto, não está nada perdido, não é? Atenção, há a possibilidade de tu falar que estava a trabalhar numa empresa completamente tradicional, em que nós temos que ir de fato. No verão, eu não posso tirar o casaco, não se pode ver a blusa branca, para não se ver outras coisas. Toda a saia nunca podia ser acima do joelho. Aquela saia O travada. cabelo completamente apanhado, se fosse comprido. Todas essas regras é muito complicado e estamos a falar de um verão que é horrível no Japão, daquela forma e de um lado para o outro de tacão. É muito complicado viver com aquelas regras e quando me disseram tens que apanhar o cabelo, o teu cabelo é muito comprido, o que é que eu fiz? Cortei, não apanho. Tens que andar sempre de preto e eu vim de castanho. Eu tenho que ter a minha personalidade, peço desculpa, meus senhores. Não... Agora, tem que haver, portanto, criava às vezes também um bocado de braço de ferro. Mas também porque eles têm que, lá está, ninguém vai mudar ninguém, não é? Mas nós também temos a nossa personalidade, uma forma de estar, e isso não vai afetar o nosso trabalho. Se nós vamos vestidos de uma cor ou com um penteado diferente, ou porque não podemos pintar o cabelo, que é outra coisa fantástica, não é? Mas porquê? Não faz sentido, não é? Agora, claro que eu não estou no meu país, não vou pôr isso em causa, mas de certa forma, aos poucos. Tentamos encontrar ali um bocadinho de individualidade. Não é? O meu espaço, puxar o tapete também para o meu lado, quer dizer, não é? Sim. Também, e eles também têm que perceber, acho que tem que haver um bocado, não é? Cedência dos dois lados, para também vivermos de alguma forma bem e para fazermos bem o nosso trabalho, porque depois chega um ponto em que E uma coisa que eu acho que ajuda muito a sanidade mental, a alegria de viver e tudo, é conversar com outras pessoas que estão a passar pelo mesmo. Não é por isso que estrangeiros se encontram uns aos outros, de alguma maneira vão se encontrar uns aos outros. Porque nós temos que fazer a nossa quase terapia. De fazer uma conversa em que a gente diz mal, diz mal, diz mal, e depois está tudo bem na mesma. Bem, nós tínhamos essa forma de terapia que nós encontrávamos nós estrangeiros, porque depois é como um imã, independentemente de sermos latinos ou não, há ali uma base comum, que é não gostamos daquilo que fazemos e não gostamos daquilo que é. Portanto, isso já por si é um motivo de criar ali quase um clube, não é? Em que somos muito dedicados e a nossa forma de terapia basicamente era ir para uma izakaya, não é? Beber, 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 dizer mal, 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 mal. Mas às vezes as pessoas acham, ai credo, quando eu falo nisso, as pessoas, ai credo, estás lá e estás a dizer mal. E eu porquê?
Meus amigos, no final da noite gostamos todos de lá estar e ninguém quer ir embora. É só que nós precisamos daquilo. Exatamente, e às vezes até japoneses iam, e o Pois, mais exato. engraçado é que eles diziam também sim connosco, mas acho que eles não estavam a perceber muito bem o que eles estavam a dizer, porque para falar contra o padrão, não me parece. Mas para eles tudo era festa, sim senhora, tudo bem, está tudo. Mas era a forma de poder Extravasar a tua energia, yeah. extravasar, assim, As nós tínhamos. opiniões mais francas. Nós precisávamos daquele momento para poder descontrair, poder dizer, percebes? Não estar naquela censura, se é assim que eu posso dizer que não é? Aquele Sim, ambiente trabalha um pouco isso, não é? Muitas regras, há muita forma de estar, passa para outra, nós temos que pôr de pé e fazer yep. aquela velha, Uhum. não é? Sempre essas regras e mais regras e mais regras e não pode esquecer isto e aquilo. Chega a um ponto que fica muito difícil. Nós sentimos completamente. É muita pressão, percebes? É muita pressão. E E. encontrar essa válvula de escape e as pessoas com as quais podes falar, eu acho que Sim, é realmente a manutenção da sanidade mental. E eu gostei muito do espírito de irmandade que se criou entre, por exemplo, no meu caso, identifico muito e tenho muito bons amigos que são brasileiros, que são colombianos, que são mexicanos, que são argentinos, que são espanhóis. Por isso é que eu digo os latinos, porque eu chego lá e descubro que sou latina, porque as pessoas com quem naturalmente vamos, imã, pum, porque temos, lá está, algumas coisas que nos queixar em comum ou algumas inquietações que queremos partilhar com like-minded people, acabamos por encontrar esses outros. E sobretudo nas primeiras visitas, portanto, naquelas em que eu ainda me surpreendia com as coisas do Japão, outras coisas que eu achei incrível é que há uma comunidade falante de língua portuguesa, mas que são os brasileiros, porque os portugueses são pouco expressivos, os de nacionalidade portuguesa, mas há uma comunidade falante de língua portuguesa e pronto, com uma cultura lusófona, vamos lhe chamar assim, muito grande no Japão. E que já é giro até as coisas que eles fazem, como o carnaval, como os restaurantes de churrasco brasileiro, como isso tudo. Portanto, há esses elementos de estrangeiro, esses elementos alienígenas no Japão e na cultura japonesa, que é muito engraçado, que eu acho que os japoneses mais tradicionalistas, que são educados, quer dizer, isto não é uma coisa genética, eles são educados para ser assim, tradicionalistas, todo o claro. sistema escolar é feito assim. Mas quando eles contactam com essas culturas estrangeiras através dessas comunidades, é aquela coisa do, isto é diferente, mas até é bom. E depois gostam. É verdade, há muito isso, há. E lá está, acabam depois por até alinhar e acham piada, porque eles no fundo têm muita curiosidade, mas há sempre depois aquele timing em que são um pouco, não é, receio, têm que conhecer, acho que eles têm que ter o seu tempo, depois também não é assim, não é? Mas têm curiosidade e depois nós, não é? É sempre quando conhecemos um japonês pela primeira vez, temos aquele lado, pronto, é mais profissional, digamos assim. Uhum. Depois quando conhecemos aquele lado mais wild, cuidado, não é? Quer dizer, nós temos ali para ir à festa, para a ramboia, para a vida, não é? Sim, Temos esse lado, não é? Aquilo que nós conhecemos, aquela primeira, não é? Impressão e depois como a pessoa realmente é. exatamente. Porque eu acho que acabam por não esconder, mas preservar-se de alguma forma, não é? Não se dar a conhecer completamente. Mas quando se dão a conhecer, adoram e alinham e querem, e eles adoram festa, não são assim aquelas pessoas super sérias que as pessoas pensam que vêm no metro, são pessoas super, super divertidas e que alinham em tudo e conseguem ser as melhores festas do mundo, sem dúvida. Sim. Eu acho que sim, existe ali uma sede de contacto e uma sede de Sim, que não é expressa imediatamente, mas que ela existe e que se nota. sim, E depois, quando ficam nossos amigos, são os melhores amigos no mundo. Tenho amigos há décadas no Japão que eu, às vezes, por exemplo, este ano, não é? Não estou a ir lá durante um ano seguido e continuo em contacto com essas pessoas. E realmente, em muitos deles, consigo ter conversas mais profundas, coisas mais importantes de se falar, não são conversas da treta, do que até com muitos amigos portugueses, que são assim mais na ordem dos conhecidos. Não tanto. sim, porque o japonês tem uma coisa fantástica que é saber ouvir. Tem muito esse espaço, dá muito esse espaço para saber para ouvir. Dá-nos sempre muito tempo. Quando dedica aos outros, dedica a sério. E essa é uma coisa muito boa. O Japão tem coisas que nós
no mundo ocidental fomos perdendo com o tempo e que lá ainda se vão preservando de alguma forma, não é? Alguns valores, algumas formas pronto, que nós Há uma temos coisa que eu me tira do sério em Portugal, que é o temos que marcar isso, ou temos que ver isso, ou temos que fazer isso, mas depois ninguém dá seguimento. Isso irrita-me. Exatamente. Se No bem Japão, que não. Uma promessa é uma promessa, uma marcação é uma marcação. Não falha. não chegas à hora. Sim. Mas eles sabem que os estrangeiros chegam, tipo, dizem uma hora e chegam uma hora depois, ou qualquer coisa assim. Mas a hora é hora, ok? Não é mais um minuto, nem menos, é hora, ok? Também não convém chegar muito cedo, porque também é má educação. É hora, ok? É aquela. Mas se alguém te diz coisas como, olha, temos que ir num fim de semana ver o festival não sei de onde, começam logo a planear fazer isso. Cuidado Não, com o não é tempo. uma coisa que dizem só porque sim. Exatamente, porque cuidado com o que temos que sair num sábado ou não sei o quê. Nós dizemos isso, inconscientemente dizemos a hora e tudo, e eles vão lá estar, ok? O temos de... Não interessa, aquilo ficou a palavra. Sim, Palavra há é o palavra. compromisso. É Yakisoku. Não é depois de uma segunda vez, olha, está confirmado. Para eles está confirmadíssimo, logo desde a primeira palavra. Portanto, Mas eu cuidado gosto com. disso, portanto, essa é uma das coisas que eu adorava, é que as pessoas fazem o follow das coisas que realmente É prometem, porque verdade. essa coisa do temos que combinar um cafezinho e depois não vão, eu fico. Sem dúvida. É muito diferente, sim. Há coisas muito diferentes, sem dúvida. Então e agora? Vamos mais falar dos teus projetos em Portugal, porque tu fazes umas coisinhas muito bonitas. Porque, Obrigada. pronto, o teu trabalho no Japão, não precisamos de falar, mas não teve nada a ver com design, que é a tua Não, área, que é o teu trabalho. tenho a indústria automóvel, que não tem nada a ver. Ahm, Depois, finalmente, abriste as tuas asas e começaste a voar na tua área que tu amas e que tu és muito boa, que é o design gráfico, design sobretudo. gráfico. E o que é que tu agora estás a fazer? Quais são os teus projetos? Sim, eu já trabalhava lá no Japão como freelancer, porque antes de começar a trabalhar numa empresa, era a forma que eu tinha de, também, primeiro, de começar a trabalhar no Japão, porque a questão da língua é uma questão muito importante quando começas no Oh Japão. yeah. Há uma série de requisitos que, se não tiveres, não tens qualquer hipótese no mercado de trabalho, e eu precisava de tempo para os conseguir adquirir, não é? E então trabalhava como freelancer, coisa que mantenho até hoje. Ainda estou a organizar. É uma questão de... Eu voltei do Japão precisamente faz 2 semanas atrás. Um ano. Portanto, há todo aquele processo de tirar tudo aquilo. Nós, parece que não, mas nós adquirimos muitas formas de ser, de estar, de falar, de muito... trazemos lá, não é? E há esse processo agora de inverso, não é? E começar a dedicar, começar a fazer planos. Estou nessa fase ainda de organização, de ver o que é que vou fazer, vou continuando a trabalhar, vou fazendo trabalhos para fora, como freelancer, tentar fazer o meu portfólio, tentar organizar tudo aquilo que... Há coisas que eu trouxe do Japão que nem sequer ainda abri, que estão lá num saco e que... Entendo. Há O coisas que nem... primeiro ano é o ano das caixas. Ainda estão lá muitas, ainda estão lá coisas que trouxe, não sei porque que as trouxe, mas simplesmente trouxe, porque se calhar tinha lá um kanji e eu tinha um lá escrito, só para dizer que é do Japão, não sei. Aquelas coisas básicas como um pedaço de papel ou qualquer coisa, tudo era motivo para trazer. Se bem que eu não trouxe tudo, muita coisa ficou por lá. É impossível depois, quando fazes vida lá durante 5 anos, conseguir trazer. E quando começas a fazer a contagem de quanto é que custa trazer as caixas também, que é Era um rio de impossível. dinheiro. É melhor alugar um avião e trazer essa talha toda, porque é impossível. Depois começas a perceber quando vais a ver, não, até nem tenho muita coisa, basta assim umas 4 malas, é capaz de colocar tudo lá dentro. Não, é impossível, é humanamente impossível. Não. A gente nem imagina a tralha que consegue Uhum. lá. Porque é aquela questão que quando somos estrangeiros no Japão, há muito aquela coisa de adquirir, isto é tão fofinho, kawaii, vai, não é? Vai juntando, e junta, e junta, e junta, e quando vai ver tem uma imensa quantidade de coisas, pronto. Quando tiveres isso organizado, tens que mostrar a tua exposição de memorabilia do Japão. Que o pessoal gosta muito de ver isso.
Pois é, isso é ótimo, sim. É, mas pronto, estou nessa fase ainda muito precoce de me definir e a nível de trabalho, vou trabalhando, depois também esta questão da pandemia também não ajuda muito. Os planos são cada vez mais curtos, não é? Não se pode fazer a longo prazo. É um pouco assim. E onde é que as pessoas podem encontrar o teu trabalho, encontrar-te a ti, falar contigo sobre design, sobre arte, sobre encomendas? Pois é, eu vou lançar um site em breve, depois eu vou passar-te o Yep, eu link. meto aqui na descrição. Ok, vou partilhar. Espero que durante este fim de semana esteja pronto e lá vão poder ver um pouco dos meus trabalhos, também comprar algumas coisas e pronto, será assim. Para já é o que eu tenho agora. Eu acho que estás a fazer muito bem, porque uma pessoa, quando se apressa demasiado num processo tão complexo como é mudar de país e mudar de civilização e mudar de vida, acho que quando uma pessoa se apressa demasiado, mete a carroça à frente dos bois e acaba por se atrapalhar todo. E criar nós que mais tarde vão gostar muito mais de desatar. Portanto, ainda bem que estás a fazer as coisas com esse tempo todo. Eu acho que eu tenho feedback às vezes das pessoas que me dizem coisas como ou diziam antes, agora já não dizem, mas diziam coisas como, sim, mas isso não pode ser mais rápido, ou por exemplo, preparar um livro, mas isso não pode ser mais rápido, não pode sair mais rápido. Eu não sou uma cadeia de fast food. Nenhum de nós, como ser humano, como pessoa, produz, quer seja um desenho, uma fotografia, um livro, um projeto de investigação, o que for na sua área. Mas quando é uma coisa que sai de nós, ou uma transformação da nossa vida, quando é uma coisa que sai de nós, de dentro para fora, não pode ser demasiado rápido. E eu estou a dizer isto para também quem está a seguir este canal e que acha que este ano não foi produtivo o suficiente, porque agora estamos, né, isto vai para o ar em dezembro, vamos estar na altura de fazer balanços do ano e resoluções de ano novo e não sei o quê. 2020 não foi para ser produtivo, meus amigos, foi para ficar vivo. Exatamente. E alguma introspeção, Sim! balanço, de, sei lá, organização. Temos que ver as coisas pelo lado positivo, não é? Se vocês cresceram internamente, se vocês estão tranquilos, se vocês estão a fazer-se a vocês próprios e aos que vos estão próximos felizes, Uhum. saudáveis, fisicamente e mentalmente, vocês já ganharam esta lotaria do ano, já ganharam a lotaria. Se conseguiram chegar ao final do ano assim, não pensem se foram produtivos ou o que é que não fizeram, ou os trabalhos que não fizeram, ou os empregos que não têm, ou não sei o quê. É assim, vocês podem escolher pensar nisso, mas eu acho que isso é um poço sem fundo, não vale a pena. É melhor nos concentrarmos naquilo que vamos fazendo, em vez daquilo que não temos ou aquilo que, pelo menos a curto prazo, percebemos que não vamos ter, não é? Mas temos que concentrar naquilo que se pode ir fazendo, não é? Se não é muito, é alguma coisa, é pouco, mas é alguma coisa, e isso é que é o mais importante, não é? E é um ano em que individualmente temos de trabalhar em nós, não é? É muito isso. Outros anos são anos mais produtivos, mas esse não é. Pronto, e é assim que as coisas são. Não tem que ser sempre tudo igual, e o mundo também não seria interessante se assim fosse. E é um trabalho, é um ano, aliás, de trabalho pessoal, individual, de crescimento e acho que temos de aproveitar o tempo para isso. Também é muito produtivo nesse sentido. É de uma forma diferente, mas igualmente produtivo, não é? Sejam os melhores amigos de vocês próprios, não sejam os piores inimigos de vocês próprios. Então, o Sejam, melhor. sejam aquele amigo que diz: Força, tu consegues, estás cansado, descansa, depois vai ser melhor. Assim, É, há alturas difíceis, não é? Em que é difícil pensar assim, mas há que fazer um esforço. E como tudo na vida passa, não é? São sempre fases, não é? Aquela fase que eu estava a falar também da montanha russa, em que se passavam lá muitas fases completamente distintas e nós achávamos, já nos punhamos em causa a nossa sanidade mental. oh yeah. Quantas vezes já não deves estar a falar nisso e tu sabes perfeitamente mais do que ninguém. Não, aquela coisa do eu tenho um problema, eu devo ter um problema, porque toda a gente concorda com uma coisa e eu discordo. Portanto, qual é o meu problema? Começas a descobrir o teu problema sobre, ok, tu começas a pôr pontos de interrogação e tudo. E ok, começa assim a ficar assim um pouco. Mas lá está, são fases e depois passa e já quase nem te lembras delas e é Ou um só pouco uma assim. boa história para contar numa festa?
Exatamente. Não, Exatamente. não sei se já te aconteceu isso, porque este ano realmente não houve muita oportunidade de festas com amigos Não, e grandes ajuntamentos, mas normalmente a minha é de género. Toda a gente tem a sua vida e toda a gente tem vidas interessantes, mas eu sou a do Japão. Então, em qualquer ajuntamento de pessoas, vum, exatamente. viram-se todos para mim a perguntar coisas do Japão. E eu, por um lado, gosto, porque eu gosto do papel educativo e gosto de explicar as coisas às pessoas, mas por outro lado, fico a pensar que aquilo é um bocado overwhelming e que toda a gente tem coisas muito interessantes na sua vida e não é preciso procurarem uma coisa tão exótica, com muitas aspas no exótico, como o Japão. Mas pronto, mas já estou um bocado Mas habituada. acho que há sempre essa curiosidade, porque é uma coisa diferente e muito comum, né, é muito comum enganarem-se, não é o Japão, é a China. Então estiveste na China, não é no Japão. Oh, sim. É verdade, isto parece parvo estar a dizer isto, mas é uma coisa que ainda hoje confundem muito. Então lá na China nem se consegue respirar. Eu não, estou no Japão. Graças a Deus eu respirava bem, mesmo com máscara. Mas existe muito essa ideia errada de misturar os dois países e é complicado, não é? Mas há muito essa curiosidade. E lá aquilo deve ser uma coisa e de tecnologia e pensam que aquilo é, não sei, liderado por robôs ou uma coisa E nós a assim. fazermos flashback todas aquelas vezes que tivemos que enviar um fax ou pôr um carimbo e pensar, não. E quando vemos aquelas pessoas com aqueles telefones que já não vemos aqui ninguém usar, não é? Como explicar isso? Ok, força, vamos ir ao É Japão, acho que isso, vão. podem ir, a sério. Fica difícil de explicar porque as pessoas ficam a olhar para nós como que é sério, o Japão, que a gente pensa que é um país tão futurista, tão tecnológico e o Japão tem esse equilíbrio. Acho que o equilíbrio não é perfeito, mas quase perfeito entre a tecnologia, entre eh, o moderno e o tradicional, é uma coisa impressionante, não é? E em Tóquio via-se muito isso, não é? Consegue estar numa cidade Há ali, há incrivelmente. ali uma, há ali uma. Por acaso não é em Tóquio, estou-me a lembrar de um exemplo em Kyoto, mas há uma coisa em Kyoto que eu gosto de mostrar às pessoas. Tu tens uma rua em que tu tens montes de lojas de tecnologia e depois tens uma esquina e nessa esquina tens montes de izakayas e tens algumas okiyas, que são as casas das geishas. Então eu gosto de levar as pessoas a essa esquina porque por um lado tem pessoas a fazer fila para comprar um novo iPhone e do outro tens geishas que parecem iguais a uma gravura do século XVIII. E É aquilo está verdade, em 100 metros de distância, é verdade. fisicamente, uma da outra. É E, impressionante ver esse contraste. e esse tipo de coisas acontece não só numa distância espacial, mas também na mesma pessoa. Ou seja, uma pessoa, um colega de trabalho, um vizinho, etc., que seja japonês, pode ter alguns elementos da sua personalidade e do seu comportamento extremamente tradicionalistas e outros extremamente vanguardistas. Isso pode parecer estranho de se lidar na mesma pessoa, mas isso existe. Existe, existe. E isso é só uma ideia de quão complexo o Japão pode ser. Em tudo. Portanto, por mais que possamos explicar ou dar exemplos ou vivências, é mesmo vivenciar tudo isto, porque fica difícil conseguir passar a mensagem tal como ela é. Quando nós vimos com os nossos próprios olhos, quando vivenciamos tudo, é difícil nos fazer explicar de uma maneira, não é, bem clara e que as pessoas entendam. O Japão é mesmo um país complexo, mas é fantástico. É uma experiência fantástica que lá está, quando voltamos, trazemos sempre um bocadinho, porque é uma ligação que nunca se quebra. Deixamos sempre Não. lá alguém. Transforma-se muito. Eu calculo que também seja uma coisa que acontece noutras pessoas que escolhem viver noutro país ou vivem noutro país durante um grande período de tempo. Por exemplo, eu sinto uma das coisas que me fez ficar muito identificada e muito facilmente estabelecer a ligação com aquele que hoje em dia é o meu marido é o facto de ele também ter vivido no estrangeiro. Viveu primeiro no Reino Unido e depois viveu na América muitos anos. E nós conhecemos quando ele tinha acabado de voltar em Portugal. Então ele era mentalmente estrangeiro, estás a perceber o que eu estou a dizer, porque viveu noutro país. E essa coisa do viver num país estrangeiro e saber passar por essas flutuações do frustração, estar fascinado, frustração, habituar-se, questionar, achar que é louco, gostar de lá estar, nananana, essas coisas eu acho que onde quer que seja que as pessoas vão, tem que dar a volta por cima, tem que passar o outro lado do túnel, tem que crescer através desse processo.
E acho que todas as pessoas que passam por esse processo têm alguma coisa em comum, psicologicamente. E que se calhar também é capaz de ajudar a lidar com tudo o que está a passar este ano. Eu acho que ajudou, porque podia estar muito pior na minha cabeça do que estou, porque efetivamente estou sem trabalhar na minha atividade principal, que é a consultoria cultural e a programação das viagens, não só as minhas, mas para empresas, grupos, agências, etc. Portanto, é um ano em que isso está tudo parado. E eu acho que se eu não tivesse esse acabouço, se eu não tivesse esse estofo que estar no Japão e viver no Japão me deu, eu acho que eu pirava, como muita gente pirou este ano. Um, Portanto, faz todo sentido vocês investirem na vossa energia, na vossa saúde mental, na vossa força interior, faz todo sentido vocês fazerem isso. E se 2020 foi muito impactante para vocês, façam isso nos primeiros meses de 2021 para aguentarem, porque vocês valem a pena. Tudo o que fazem para vocês próprios vale a pena. Está bem? Qualidade de vida e saúde mental primeiro do que tudo, porque o resto vai aparecer a seguir. Exatamente, o resto vem para o rastro, não é? Uma pessoa, O o resto mais importante manifesta-se. exatamente, é um pouco isso. E pronto, vai ser, lá está, são planos a curto prazo, mas é um pouco assim, que tem que ser para já, também melhorar, porque é uma coisa que o meu português ficou seriamente afetado também, por causa de lá estar, porque basicamente eu não falava Não português, usavas, claro. não usava, não, houve uma altura que tive um ano sem vir a Portugal. E foi aí que eu tive sérias dificuldades e eu já não conseguia, a palavra que me aparecia primeiramente no cérebro, aquilo não era português, portanto eu queria me expressar e não sei, percebes? E é uma coisa que é complicada, porque aprendes a expressar, lá está, a linguagem verbal e não verbal de uma certa forma, Uhum. e depois já vai ficando para o segundo plano, vai esquecendo, não é? Vai ficando lá, distante. E agora tens que fazer exatamente o contrário. Portanto, isto é um processo que leva tempo. Eu pensei que não, isto está a levar muito tempo e eu a conseguir, mas já falei com pessoas que viveram noutros países e disseram-me isso é perfeitamente normal. Sim, Portanto, exatamente. Levar esse tempo, isso é perfeitamente normal. uma coisa muito interessante que me aconteceu também foi que eu quando vivia no Japão tinha uma alimentação tradicionalmente japonesa. Não comia muito, não fazia muitos pratos portugueses ou nada assim, estrangeirismos, vá. E a cor do meu cabelo foi mudando, foi ficando mais escura, tudo aquilo. É interessante, coisa que eu nunca pensei que fosse possível, não é? A transformação até física Oh que yeah. é impressionante, não é? E que depois quando voltas é precisamente o contrário. É engraçado essa. E de processos digestivos, vou partilhar aqui uma coisa extremamente invasiva, mas que eu não tenho vergonha nenhuma de partilhar na internet. Se vocês não comem pão fermentado de farinha normal à portuguesa durante um ano, quando voltam e comem, Aliás, eu até com os japoneses, não é? Quando comem, é assim, não sei, é uma coisa inacreditável quando eles experimentam o nosso pão, não é? Eles não conseguem processar, portanto, aquilo corre muito mal, ok? Só posso dizer isto, eu não vou alongar em exato. detalhes. A coisa Era isso que corre eu muito queria mal. transmitir-vos. Exatamente, aquilo corre mesmo muito mal, portanto, e eles percebem logo que a comida portuguesa é muito boa, mas se calhar a gente não consegue processar isto, realmente não é feito para nós. É verdade. Outra coisa que me aconteceu com mudanças físicas, por acaso também, no cabelo, tu estavas a falar do cabelo, eu acho que as onsen mudam muito a cor do cabelo. Houve uma altura que eu estava num sítio em que eu usava muito onsens daquele sítio, em Kyushu, e o meu cabelo ficou naturalmente mais avermelhado, mais acobreado. E eu acho que devia ser as propriedades da água, porque eu não estava a usar nada para o cabelo. É verdade, aconteceu isso com uma colega minha, ela é ucraniana e realmente o cabelo dela ficou assim uma cor muito estranha, e coisa que ela depois não conseguia tirar, então ela cortou o Não. cabelo. Ele Basicamente. nasce Mas assim, ao contrário das pinturas que temos raízes. é isso, e fica assim, é muito estranho ver essa transformação, como é que é possível, e é possível, é. E eu quando voltei, depois o meu cabelo foi literalmente sem daquela cor, foi ficando mais claro, mas eu cheguei a um ponto, o meu cabelo era praticamente quase preto, eu não o pintava, e era o meu cabelo nunca foi preto, nada que se pareça, mas isso também ajudava também a Sim, nem tinhas que pintar.
era preciso e conseguia-me camuflar mais, não é? E não tinha tanta dificuldade, pelo menos as pessoas não olhavam tanto para mim. Mas sabes que uma pessoa tem um cabelo mais claro, esquece. Até em Tóquio, olham logo, é motivo de olhar, não é? Tens o cabelo claro. Porque é extremamente diferente. Não é só o teu estilo ser diferente, tu és completamente diferente. Chamas a atenção, não é? Há qualquer coisa ali muito clara, um clarão, não sei. Mas é E assim. nós sentimos os olhares das pessoas, é muito engraçado. É estranho. Eu já tive uma senhora que parou literalmente a olhar para mim assim. E eu não sabia o que é que eu havia de fazer, se a senhora estava a sentir mal, o que é que eu ia perguntar. Ela parecia que tinha visto um fantasma, não é? A senhora estava assim muito a olhar para mim. Eu também estava com o cabelo da altura, estava com uma cor bastante, pronto, diferente, não é? Quase uma laranja, não é? Estava assim com uma cor um bocado diferente e a senhora achava, pronto, isto não foi em As Tóquio, pessoas foi pensam que isto não vai acontecer em Tóquio, numa cidade grande. não, não. Muitos dos mitos são: Tóquio é uma cidade super cosmopolita e desenvolvida, ninguém vai reparar que é estrangeiro. Outro mito é, obviamente que falam inglês. Outro mito é, consegues trabalhar em qualquer área que tu queiras, mesmo a área que tu já trabalhavas antes, tipo a igualdade de trabalho. Ainda bem que estás a confirmar tudo, porque são mitos muito, difundem-se muito na Tudo internet. isto esqueçam, tudo isto esqueçam, ok? Não é eu não quero destruir o sonho de ninguém, mas tudo isso esqueçam, a partir disso não vai acontecer, não é? E é muito isso que a gente vê, pessoas que realmente nunca foram ao Japão, têm muito essa ideia presente e é completamente errada. A questão do trabalhar, eu sei, lá está, eu também antes de ir para o Japão tinha muito aquela ideia, quando era muito pequenina, eu sempre dizia que adorava ir ao Japão desde muito nova. E para mim o Japão lá está, era um país irreal que vivia assim, para mim nem era no planeta Terra, era completamente no espaço, era uma coisa fantástica e super especial. E depois quando vais lá, ok, já sentes o pé, sentes na terra, não é? É completamente diferente. Mas é normal criar muito essa ilusão através, principalmente do anime, de outras coisas. É muito fácil criar essa ilusão, até porque eu acho que o Japão cria de uma forma Consciente, sim, propositada, consciente, cria essa eles ideia. querem exatamente ter que as pessoas tenham essa visão do Japão, ok? Eles criam essa imagem plenamente consciente que querem que as pessoas pensem assim deles, não é? Tem essa imagem do Japão. Não é Durante real. muitos anos, eu acho que foi, muitos anos, quer dizer, muitos anos ultimamente, para aí, a partir de 2014, 2015, começou-se a ver um incremento, começou-se a sentir estatisticamente um incremento muito grande da quantidade de visitantes exteriores ao Japão, não asiáticos. Portanto, visitantes asiáticos e aquela circulação entre China, Coreia, não sei o que, Japão sempre houve, mas depois, assim, eu acho que sim, entre 2014 e 2015, o número de estrangeiros a irem para o Japão como turistas ou como estudantes ou como trabalhadores, ou irem na expectativa de se tornarem trabalhadores, aumentou muito e depois, todos os anos, ultrapassavam os recordes do ano anterior. E isso foi assim uma coisa contínua até 2019. Em 2019 ultrapassou o recorde de 2018 por milhões de pessoas. Então isso fez com que apareceram imensos canais, outras consequências, apareceram imensos canais do YouTube dedicados a estrangeiros que vivem no Japão, por exemplo, apareceram imensos websites a falar de turismo ou experiências no Japão, ou workshops, ou cursos, ou coisas assim. Apareceram imensas escolas de língua japonesa que funcionam no Japão e que foram criadas especificamente para estrangeiros que lá chegam a entrarem rapidamente e eficientemente na língua japonesa, com o objetivo depois de irem para as universidades ou para o mercado de trabalho. Portanto, houve uma série de estruturas, houve uma série de coisas que apareceram nestes anos por causa desse crescimento muito rápido. Mas que foi, e eu andava também nesse crescimento, mas foi muito acrítico, ou seja, era um processo que não refletia sobre si mesmo. E eu sempre achei que aquilo estava, opa, era uma bolha, ia arrebentar mais cedo ou mais tarde. Foi por causa da pandemia, mas podia ser por outra coisa qualquer. Porque todas as bolhas mais cedo ou mais tarde rebentam. E eu acho que apesar de todos os dramas e apesar de todas as coisas más, incluindo as que na minha vida também são difíceis de gerir, mas haver um ano em que as pessoas têm que pensar faz sempre falta. E esta coisa das pessoas quererem ir ao Japão ou outro sítio qualquer, tem que pensar.
Porquê é que eu quero ir? De onde é que vem este meu fascínio? Estou preparado para o que vou lá encontrar de bom, de mau? Vou fazer desta experiência uma experiência de crescimento? Ou não? Essa coisa que estavas a dizer, tem que se ir, tem que se ver. Mas é assim, ir e ver-se, e ir e só ver aquilo que se quer ver, também não é ir. Não, não, de todo, de Porque todo. isso acontece muito. É um bocado estranho para mim no início. Era um bocado estranho para mim no início. Que às vezes as pessoas tinham uma imagem do Japão e queriam fazer a visita ao Japão como turistas e apenas confirmar as ideias que elas já tinham. Há E muita tudo o que gente, era novo recusavam. exatamente. Isso também acontece. E como alguém que não é só, só consultora e guia e tal, e alguém que é investigadora de estudos japoneses, eu sempre achei que a prioridade era que as pessoas conhecessem o Japão. E então, quando estava com pessoas e pensava na minha cabeça que ele fazia um curto-circuito, que é, ok, esta pessoa gastou um monte de dinheiro num bilhete de avião, está a gastar um monte de dinheiro na viagem, mas não está aqui para conhecer a realidade, eu achava isso um desperdício. Sem dúvida. Mas Mas há muita gente. acontecia muito. Uhum. Há sim muita gente, sim. Aí há muita gente que eu também vi essa realidade de pessoas que já viviam há muito tempo no Japão e que mesmo assim, a passar pelas mesmas experiências, que acho que nós estrangeiros podemos falar de maneiras diferentes, mas a experiência é basicamente é muito parecida. Há uma linha, não é, comum. Um, mas havia pessoas também, e isso é uma menor parte, mas que insistem em só ver o lado bom, ok? O fascínio é tão grande, é uma coisa inacreditável, não é? Que tu falas qualquer coisa menos boa, que normalmente partilhas com os estrangeiros, vai logo assinar com a cabeça, não é? Não, mas porquê que estás a dizer isso? Porque, alto, ok, estou aqui a falar com alguém que, atenção, Está ok, em já percebi. negação. E há pessoas que vivem, lá está, enquanto nós temos estas fases, há pessoas que vivem assim, naquela fase sempre. Uhum. Ou tentam à força toda, não sei, o processo é muito estranho. Foi em negação. Vou confessar, mas vivem em constante negação e que aquilo é o melhor do mundo e que. E do ponto de vista dos média, é quase potenciado, porque, por exemplo, os canais do YouTube. Exato, já sabes como é que é, as popularidades e o crescimento dos canais são também diretamente relacionados com a publicidade do produto que eles fazem, que neste caso é a ideia, venha para o Japão que é espetacular. Quando estás naquela fase menos boa, em que, pronto, estás em negação, até ver a televisão te incomoda, porque Uhum. a forma como é dada as notícias e eles pegam num assunto e vão até à exaustão e espremem, que são capazes de estar um dia inteiro a falar sempre do mesmo e chega a um ponto que cansa um bocado e quando já E não é está. a unha negra do pé esquerdo do elefante, é assim uma coisa super, Exatamente, e quando há super notícias nicho. pegar na coisa mais ridícula que se possa imaginar e fazer daquilo tema de conversa durante 24 horas, se não mais. É uma coisa impressionante. E tu ficas a olhar para aquilo, ok, já nem respondo, já nem quero dizer nada, ok, só quero sair daqui, vou dar uma volta. É impressionante, não é? E quando Como isso coisas. acontece ao mesmo tempo, em que há uma grande notícia, ou um escândalo muito grande, quando é desastres naturais, não, porque eles cobrem muito os desastres naturais. Mas às vezes há coisas como uma grande escandaleira de um político ou uma coisa assim qualquer, e eles dão essas notícias pela superfície e depois Às fazem um vezes, programa de 1 hora a dizer como é que se faz omelette rice da maneira perfeita. exatamente. Há coisas fantásticas, eles Eu conseguem fico a pensar, misturar. ok, o mais importante agora é saber como fazer uma omelete suculenta ou discutir este escândalo político. Há coisas que quando lhes interessa ir ao fundo vão, quando não lhes interessa tu percebes perfeitamente que andam ali muito à superfície e depois se souber outra coisa e vamos entreter aqui as pessoas com outra coisa Yeah. qualquer e elas vão esquecer isto. Há muito isso, não é? É tudo muito controlado, aquilo que passa, não é? Os mídias são Não. muito, lá está, aquela forma, a televisão no Japão é muito aquilo que eles querem transmitir, não é? Tudo muito, é complicado, não é? Mas nós que lá estamos sabemos we know best, não é? We know better. Ainda bem que Portanto, falas disso, porque às vezes as pessoas podem não acreditar, ainda bem que é de outra pessoa. Eu falei disso publicamente, falei nas minhas conferências e nem sei se falei aqui no YouTube ou isso. Por exemplo, quando foi a mudança do nome da era, para a era Reiwa, foi para aí em abril de 2018, acho eu. exatamente, pois é. Houve uma cena que eu nunca mais me esqueço, que é o contraste completamente.
o mais extremo possível entre o Twitter japonês e a televisão oficial. Aquilo foi uma coisa, foi uma guerra. Foi uma guerra. E nas notícias ocidentais, zero. Isso não passa de Não, todo. não. Não, eles ficam chocados em saber que não passa. Não, não Exato. passa, porque não me interessa, não, porque é que não, é? Não passa. E se houver alguma referência mínima, não é? Mas aquilo foi uma coisa que se prolongou durante muito tempo, tu bem sabes, essa discussão e sobre o significado, e nós tínhamos do lado os japoneses, não é? E do outro lado outros japoneses também, mas com uma visão diferente. E os estrangeiros. Sim. E nós que andávamos a apanhar do ar, mas isto tudo por causa de um kanji, calma, esperem. Exatamente, é isso. É complicado, percebes? E aí tu começas a ver, pronto, não é? Nós aí, quando há questões em que são, pronto, aí há tema de discussão, aí então começam então a demarcar posições, ok? Nós estrangeiros temos uma visão completamente diferente. Os japoneses é muito. Eu peço imensa desculpa por este barulho, isto não estava a ver. Pois mal, aqui de vez em quando também há gatos que passam à frente do computador. E pronto, e quando é assim, pronto, é aí que pode haver aquela questão de discussão, maneiras de pensar diferente, nós estamos lá, nós entendemos o lado deles, mas vemos as coisas de outra forma, é sempre muito complexo. Por exemplo, quando acontece que estavas a falar de um político corrupto e nós já imaginamos, ok, isso já, old story again. Quando é que nós já vimos isso? É uma coisa que nós vemos muito em Portugal, não é? E para eles ficam a olhar para a televisão muito chocados, é uma coisa, é o fim do mundo. Normal, tipo, acontece, ok. E Mas depois eles eles sabem que aparecem a pedir já era desculpa. comum, já era perceptível que isso ia acontecer, mas Sim. escondem e tentam não querem, Não vá, querem ver, é isso. não querem de maneira. Eles fazem, são capazes de fazer ali voltas e voltas para não aceitar uma situação que nós já antecipamos há imenso tempo e sabemos que é assim, porque nós já vimos cá. Yep. Ser um país diferente não é assim tão diferente, há coisas Yeah. comuns. Isto Sim. acontece em todas as partes do mundo, portanto, é assim. E para eles continuam, mas não, pode ter uma coisa errada ou alguém. Pronto, lá vamos nós outra vez, à mesma história, vai dar a volta à questão para não tocar no assunto. É que depois não pensam em prevenir isso, porque eu acho que o Não, nosso não. discurso como estrangeiros é tipo, ok, tu sabes que agora porque a bolha arrebentou, porque tipo, como dizes em inglês, shit hit the ceiling, agora tu sabes o que é que este político é de corrupto. Mas isto, nós já estávamos a ver isto a uma grande longura, já estávamos a prever isto, porque já havia sinais. Vocês não previram, vocês escolheram não ver. Exato. E agora, o que é que vão fazer para prevenir? O que é que vão fazer para mudar os procedimentos ou as leis ou arranjar maneira de vigiar estes processos ou de checar o background das pessoas? Vão fazer alguma coisa para prevenir? Não. O Tudo status exatamente. quo não muda. Não, eles são resistentes à mudança em muitas coisas Não e muda, é aquilo exatamente. que é e é o que tem que ser e é levado até ao fim, se possível. E nem que isso implica medidas mais drásticas, mas é assim, é muito. Há uma linha e é aquela linha que se segue e não pode haver ali muitas curvas nem nada, que é sempre a mesma linha. E é complicado lidar com isso, não é? É aí que às vezes, por mais que tenhas aquele encantamento com o Japão, começas a. Começa, não é? Aquela fase de encantamento a desaparecer um pouco, não é? Eu acho estranho, quer dizer, compreendo, mas nunca me conseguirei habituar à falta de consciência política da esmagadora maioria das pessoas, sobretudo dos mais novos. É muito mais do que as pessoas podem imaginar, que é a falta de consciência política típica, digamos assim, do mundo ocidental. É muito, muito mais. E não consigo adaptar-me. Lá está. Não sei se é por causa disso, mas a maior parte dos meus amigos do peito, amigos, a sério, amigos japoneses, têm muita consciência política e normalmente são pessoas que têm estilo de vida um bocado alternativo e tal, mas porque os outros eu não consigo link. Não Não consigo. consegues. Isso é logo uma barreira enorme, Yeah. não é? Porque eu conhecia muita gente que não partilhava essa ideia comigo e realmente a parte política é uma questão muito complexa no Japão e complicada.
porque tu vês coisas inacreditáveis, não é? E as pessoas não há debates na televisão, não, não há notícias sobre o que os políticos fazem, é do género, é tudo perfeito até que rebenta. exatamente, é muito, aquilo é tudo muito controlado, não há, é muito complicado, sim, sem dúvida. Essa questão política é muito, é muito difícil. Eu nem sequer tinha essas conversas porque não dava, não é? Claro, ainda por cima não queria-se arranjar problemas no teu local de trabalho. Não, de maneira alguma. Até porque, vamos lá ver, a empresa onde eu trabalhava tinha ligações, de alguma forma, indiretas ao governo do AB. Mas Portanto, tem que lidar com import e export, portanto isso é impossível ok, não lidar com a administração exatamente, central. estamos a falar de pessoas do mesmo partido e em que tu olhas para a frente na parede e tens ali aqueles senhores todos, não é? Aqueles businessmen todos ali, the man in black com o primeiro-ministro, e ali não pode, é ser muito. A gente, portanto, tinha que se expressar exatamente nas horas de lazer, porque ali não dava para falar com o chefe à beira, era impossível. Podemos expressar as nossas opiniões. Esse Muito também é menos. um assunto que eu acho que eu vou ter que criar mais vídeos. Obviamente que eu tenho uma certa consciência de não me querer suicidar no multimédia, ou seja, não querer fazer vídeos que eu sei que vão matar a minha audiência. Mas eu começo a começar a ficar em pulgas com muitas das coisas mais controversas que eu quero falar sobre a sociedade japonesa, sobre a política, sobre a história política, sobre o impacto, ou melhor, a ligação interdependente entre economia e política, e portanto eu acho que eu vou ter que ir por aí, vou confiar na audiência que não me matem no YouTube e fazer alguma coisa. Eu acho que tem que se falar nessas coisas. É uma coisa que com os japoneses, quem for para lá nunca vai ter muita sorte em poder falar, a não ser que tenha estrangeiros à volta com quem possa falar, ou os japoneses, como tens amigos que realmente têm outra forma de pensar. Mas esse tipo de temáticas é uma coisa que não podes ter de alguma forma com ninguém. Lá Portanto, não se pode falar. E depois eu acho que isso desaparece. Por exemplo, quem está aqui a estudar língua e cultura japonesa, como não há cursos realmente de estudo japonês em Portugal, normalmente só estudam a língua e cultura japonesa em vários tipos de disciplinas diferentes, ou privado, ou tutor, ou explicador, ou então vão fazer o curso de estudos asiáticos e estudam língua japonesa. Mas normalmente não estudam isso, normalmente não estudam aspectos da sociedade, da política e da economia japonesa que se analisam a si próprios, portanto, que é a essência dos estudos japoneses, que é, que é estudar o que é ser japonês e o que é a construção mental dos japoneses, como é que isso apareceu, não foi por geração espontânea, como é que eles se imaginam a si próprios, como é que eles se relacionam com o resto do mundo, não sei o quê. Então, isso em Portugal não há. O que acontece é que as pessoas passam pelo processo todo de estudar a língua japonesa e eventualmente ir para o Japão. No Japão, por maioria e razão, isso também não vai existir. Portanto, acabam por não conhecer essa realidade. E então eu acho que vou criar mais conteúdos em relação a isso. Pronto. acho que Quem sim. tiver, quem tiver interessado nos teus trabalhos de design, eu vou depois deixar aqui o link em baixo. Obrigada. Sejam clientes da Raquel, que ela voltou para Portugal, escolheu continuar a vida dela em Portugal, aqui entre nós. É uma portuguesa linda, independente, emancipada, criativa, linda. Portanto, deem uma forcinha à Raquel para ela recomeçar a vida dela cá Vejam todos os vídeos nos livros. e sigam sempre as ideias da Inês, porque ela sabe muito sobre o Japão, conhece o Japão como ninguém. E a sério, ouçam o que ela tem para dizer, porque ela fala com muita experiência, ela conhece-nos bem. E se querem ir ao Japão, vão Esse é com o ela. link. E... Sim, esperemos que para aí a partir do verão de 2021 já seja possível. Todas as pessoas que eram para ir este ano e não foram, eu continuo em contacto com elas. Eu prefiro dizer às pessoas aqui no canal, mesmo que seja para irem com agências com as quais eu não tenho qualquer tipo de ligação, mas sigam sempre o Ministério dos Negócios Estrangeiros no Japão, as regras da imigração, quando é que se pode entrar ou não pode entrar, que tipo de critérios de testes é que se pode fazer. Não se ponham, o bottom line é, não se ponham a comprar pacotes de viagens já agências, ou seja onde for agora, antes de saberem como é que se podem executar esses pacotes ou não. Mas é só um pensamento final, porque a maior parte das pessoas que falam não conhece o Japão. O Japão é um país com muitas regras e é preciso alguém que o conheça muito bem
tu conheces, como eu já disse, como ninguém, conheces perfeitamente, sabes antecipar até o que é que vai acontecer, não é? E realmente ir ao Japão, acho que é sempre uma decisão muito importante, não é? Conhecer um país tão diferente e é tão longe. Mas ir com alguém que tem essa experiência, que conhece, sabe bem como é que as coisas processam. E quando conhecem através de ti, adquirem não só, né, conhecer o Japão, mas adquirem muita outra informação que nunca teriam por parte de ninguém, não é? Aquele Japão que ninguém conhece, aquele Japão escondido, que não está acessível a ninguém, só a poucos, não é? Que poucos conhecem e que através de ti têm essa janela de oportunidade. Portanto, eu acho que a ir vão com a Inês sempre, Oh, que tão ela fofa. sério. Obrigada, Conhecer Raquel. o Japão, a sério. Sim, é o meu Japão. E é isso que eu gosto de mostrar às pessoas. Lá está, o Japão vem sempre connosco, não é? Há uma parte que faz parte de nós que não deixa de estar em nós, não é? Porque o Japão costuma dizer ou se odeia ou se ama, não há meio termo. E é uma E curiosidade constante. Há sempre mais coisas a aprender, há sempre mais coisas a refletir. E quando os japoneses vêm cá a Portugal também, quer dizer, por exemplo, quando os japoneses vêm aqui à zona de Coimbra, o que é que eu faço? Eu pego neles e levo-os, por exemplo, a Tentugal e vamos ver fazer pastéis de Tentugal e coisas assim, estás a ver? Portanto, e não sei se tu já viste como é que se fazem os pastéis de Tentugal, mas estendes uma massa no chão que é tipo um lençol de massa. Aquilo é muito sugoi. eu já estou a imaginar. E Eles eles ficam olham. todos sugoi. Às vezes já tenho É saudade muito bom, a sério. Portanto, daquela parte. tanto de um lado como do outro, eu gosto destas coisas. Exatamente. E isso faz parte de ti, portanto, é aquilo que te faz feliz, aquilo que tu sabes fazer melhor que ninguém. E a fazer, façam com quem sabe. Obrigada. Portanto, é essa a minha deixa. Obrigada. Um grande beijinho para a Gafanha de Nazaré. Vive bem essa praia, esses pôres do sol maravilhosos. Tem essa vantagem, é Sim, verdade. vamos dando notícias e este vídeo vai para o ar. Eu ainda não tenho aqui presente muito bem como é que vai ser a calendarização, mas eu acho que este vídeo vai para o ar para aí na primeira semana de dezembro. Portanto, o pessoal vai estar a começar a pensar no Natal e tal. Se vocês ainda não fizeram os vossos envios de presentes pelos correios, eu recordo que vocês devem enviar os presentes pelo correio na primeira semana de dezembro, porque senão depois não chegam a tempo. Isto porque os Correios de Portugal já avisaram isso. E uma coisa que vocês podem mandar pelos correios são trabalhos de design, pósteres, arte, etc. Portanto, apoiem os artistas portugueses, como a Raquel e outros. Muitos deles estão na página do Projeto Cultural e Pedagógico Japão em Portugal. São portugueses, trabalham em Portugal, mas por algum motivo, às vezes porque têm uma inspiração mais asiática ou porque já viveram lá, ou no Japão ou na Coreia, não sei o quê, eu falo deles. Portanto, há vários. Escolham investir em trabalhos feitos por artistas portugueses e mandem-nos pelos correios para os vossos familiares. Um Natal diferente, vamos apoiar-nos uns aos outros. Acho Sim, que exato. é perfeita para isso, não é? Um grande beijinho, fica bem, tudo bom. Obrigada. Até Tchau, à tchau. próxima. Até a próxima.